Boa noite, meus queridos. Quero agradecer já inicialmente o convite que me foi feito pelo sínodo, pelo presbitério, para estar aqui e poder expor a palavra. Deus tem me dado muitas graças, muitas bênçãos na vida, tantas que eu não posso enumerar todas. Mas uma delas, com certeza, é poder viajar por esse país e encontrar principalmente os nossos ex-alunos e vê-los fiéis à palavra, fiéis e dedicados ao Senhor. Isso com certeza é uma bênção quase que indescritível. E hoje, pela soberana vontade dele aqui em Gurupi, desde hoje pela madrugada, já usufruindo do calor humano, já usufruindo aí da companhia dos irmãos, e na esperança de que este momento seja singular também para a vida da igreja e para esta região. Há alguns anos atrás eu participei do início da fé reformada em Goiânia. Naquela ocasião, se eu não estiver equivocado em minha lembrança, apenas na cidade de Manaus era realizada uma reunião semelhante, no início realmente dessa chamada retomada da fé reformada no país. E nós iniciamos o trabalho ali com a expectativa muito menor do que foi. Deus realmente nos concedeu uma bênção enorme e frutos que se multiplicaram. Entre eles, a alegria de ver que ali a logomarca que havia na época permanece até hoje aqui, e que é, claro, a demonstração de que os frutos daquele trabalho proliferaram. E a mesma expectativa que eu tenho para os irmãos no início aqui do trabalho de vocês com a fé reformada. Que seja um elemento transformador, mas transformador não apenas da igreja, mas por meio da igreja que vocês sejam instrumentos de Deus para transformar esta sociedade. Onde vocês estão plantados, aonde Deus, em sua soberana vontade, os colocou para realmente fazer a diferença. Eu espero que seja isso que aconteça com todos vocês. Gostaria de começar lendo um texto que usarei mais ao final, mas gostaria de fazer essa leitura agora junto com vocês. Por favor, o Salmo de número 115. Salmo de número 115. E neste salmo nós lemos assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para todo sempre. Aleluia. Eu me sinto até certo ponto bem à vontade para essa primeira palestra, para o tema que foi proposto, para falar sobre o impacto da reforma no dia, da teologia reformada ou da fé reformada nos dias de hoje, particularmente porque entendo eu que a proposta não é, de novo, reestudar a
digamos, a história da teologia reformada, ou a história da reforma. Não é voltar os nossos olhos lá atrás e verificar como, na verdade, essa teologia se implantou a partir da reforma protestante, a partir de Calvino, dados históricos relevantes e importantes, mas, entendo eu, não é o ponto em questão para essa palestra. Como também não é nenhuma defesa apologética da fé reformada, aquela nossa contínuo e necessário retorno ao conteúdo da fé reformada, particularmente os 5 solas, que tem sido usado comumente. Sempre que se fala em reforma, se pensa nos 5 solas. Eu aqui, humildemente, é claro, sugiro sempre pensar que a reforma protestante é mais do que os 5 solas, tá? 5 solas, na verdade, representa inclusive um ponto histórico nesse desenvolvimento, mas a reforma protestante é mais do que isso, e bem mais, aliás. Mas, de qualquer maneira, não é essa a nossa proposta, entendo eu, não foi isso que foi proposto. Pelo contrário, o objetivo é verificar como essa teologia, que nós chamamos de reformada, como essa fé reformada pode e deve impactar esse conteúdo que nós chamamos, ou essa, digamos, discussão que vamos ter sobre as sociedades urbanas que nós chamamos de cidade. De que maneira essa teologia pode afetar? E particularmente gostaria de começar com algum ponto razoavelmente óbvio, mas espero que não seja tão óbvio assim, que é entender alguns conceitos essenciais. O primeiro deles, o que nós entendemos por teologia, porque há uma possibilidade de termos compreensões diferentes sobre aquilo que de fato a teologia é, aquilo que deve ser a sua definição básica. Gerhard Voss, que é um teólogo bastante conhecido nosso, ele descreve, ou pelo menos ele define a teologia como a ciência concernente a Deus. E é muito importante nos lembrarmos disso, porque não é um estudo religioso. Principalmente se por religião nós estamos querendo tratar aquela experiência humana, aquilo que realmente nos vai no coração, aquela subjetividade que existe em nós no processo, digamos assim, de relacionamento com esse Deus. A isso, digamos assim, esse estudo religioso nós poderíamos chamar de antropologia, de sociologia, de psicologia, porque trata do homem e daquilo que ocorre em mim, dos meus sentimentos, aquilo que normalmente tem sido definido aí nas nossas institutos e academias como ciências da religião, para estudar o fenômeno religioso a partir do homem. Teologia não é isso. Teologia é concernente à pessoa de Deus, a pessoa que Ele é, a natureza dEle, a vontade dEle, ou particularmente a revelação que Ele faz. Se por religião nós estamos querendo deduzir, ou esse estudo da religiosidade, ou a maneira como uma pessoa serve ou se dedica ao Deus que ele crê, então sobre esse aspecto, essa religião nada mais é do que uma teologia, porque deve necessariamente buscar a vontade, ou principalmente a exposição, a maneira como esse Deus deseja ser servido, e a maneira como esse Deus, na verdade, nos ensina a nós mesmos nos relacionarmos com Ele. Ou seja, sob essa perspectiva, teologia tem que ter exatamente essa preocupação. C.S. Lewis, em um dos seus livros, bastante conhecido, Cartas a Malcolm, onde ele fala sobre oração, e é sempre importante lembrar que C.S. Lewis não é teólogo, C.S. Lewis é um pensador, tá? Então, se você for aos livros de Lewis buscando muito profundeza teológica, talvez você se decepcione, mas um grande pensador do seu tempo, com influência inclusive no nosso tempo, e ele discute com um amigo imaginário, a quem ele dá o nome de Malcolm, a oração e o papel da oração, o significado da oração. E ele dedica um capítulo desse livro para falar exatamente sobre teologia e a relação que a teologia tem com a própria religião, digamos assim. E ele faz a seguinte afirmação, muito interessante, sobre a maneira como as pessoas veem a religião, e eu quero dizer aqui a maneira como as pessoas também veem a própria teologia. Ele diz o seguinte: é possível substituir Deus pela religião, como se a chegada fosse substituída pela navegação, ou como se a vitória pudesse ser substituída pela batalha, ou o casamento substituído pelo namoro, ou em geral os fins, ou o fim substituído pelos meios.
O que ele quer dizer é que há um risco de que religião, e aqui eu acrescento, de que a teologia deixe de ser um meio para se tornar um fim em si mesmo. E essa é a preocupação que temos. Teologia, ela não é, na realidade, um meio, ela não é uma revelação de Deus, mas ela trata da revelação de Deus. Teologia precisa ser compreendida exatamente como ela, ou no papel que ela exerce. Teologia não é inspirada, e precisamos lembrar disso. Ela trata da revelação inspirada. A revelação está na Escritura. A Escritura é essa revelação. A palavra de Deus é essa revelação. Mas não a teologia em si. Na realidade, nós não podemos considerar a teologia nessa condição de substituir a própria Escritura. Ou, se eu puder acrescentar, podemos esposá-la, podemos concordar com ela, podemos confessar essa teologia, podemos usá-la para descrever a nossa fé, mas a nossa teologia não é objeto da nossa fé. Nós não cremos na nossa teologia, nós cremos no Deus que essa teologia nos ensina a crer por meio da revelação que Ele nos deu. Eu não sei se me faço compreender bem, mas há o grave risco de que, se nós não entendemos o papel da teologia, não entendemos que ela é um meio e não uma finalidade, que nós nos tornemos inclusive idólatras da teologia, ou quem sabe da idolatria protestante moderna, de adorarmos um conjunto de doutrinas e adorarmos um conjunto ou uma linha teológica que não é na realidade o nosso Deus, que deve ser, em última instância, o meio pelo qual compreendemos a revelação que esse Deus nos dá. Por isso temos que ter esse cuidado com respeito ao que nós chamamos de teologia. E particularmente sobre a chamada teologia reformada. Tá? Não podemos nós, ao admitirmos que a teologia não é inspirada, considerar que existe uma certa relativização dessas teologias e que todas elas podem ser conviver perfeitamente, como se não existisse uma teologia única e verdadeira. O risco, na verdade, é de nós nos tornarmos quase que agnósticos aqui, na ideia de que não podemos compreender perfeitamente esse Deus. Podemos sim, e o fazemos por meio de uma fé que nos é expressa, que nos é comunicada por essa revelação de Deus e que na verdade gera em nós a compreensão dele, que chamamos então de teologia. Mas existe sim uma fé verdadeira, uma fé, ou pelo menos uma teologia, que nós identificamos como sendo verdadeira, tá certo? Agora, essa teologia, principalmente que nós descrevemos, o valor dessa teologia que nós chamamos de reformada, é exatamente por ela ser bíblica. Ou seja, o calvinismo ou o puritanismo, considerados em si como teologia, tem seu valor proporcional à sua, digamos, natureza bíblica. O valor está ligado exatamente àquilo que a Escritura, de fato, ou quanto ela expõe fielmente aquilo que a Escritura revela. A nossa preocupação é que, na realidade, a teologia reformada, ela precisa ser entendida, acima de tudo, como uma teologia que depende da Escritura e que busca na Escritura a sua própria compreensão, até para sermos, de fato, reformados. Senão estamos negando o princípio elementar da reforma, que é exatamente a autoridade da Escritura, que eu particularmente tenho observado, às vezes, ser transferido para a teologia, e não para a própria palavra em si. Ou seja, o risco, como eu disse, de nos tornarmos aí uns fariseus modernos, cuja regra está acima do princípio, tá? Cuja doutrina é maior do que o próprio Deus, razão porque os fariseus negaram a Cristo Jesus, e porque na verdade nega aquilo que, como já disse, a reforma mesmo expõe. Como exemplo podemos tomar pelo menos aqui um conceito bastante conhecido nosso. Quantos aqui já ouviram falar da chamada cosmovisão reformada?
Já ouviram essa expressão? Já. Pois bem, cosmovisão reformada, ela precisa ser compreendida, acima de tudo, como uma cosmovisão bíblica. Porque se ela não for bíblica, não faz nenhuma importância. Aliás, ela nem seria considerada e nem deveria ser considerada reformada. Mas é que nós adjetivamos a fé e colamos a expressão reformada, e às vezes o nosso amor por essa reforma tende a nos levar a uma condição de ignorar a necessidade de que toda essa nossa cosmovisão e essa nossa confissão de fé, ela necessita ser bíblica. Por isso eu creio que a cosmovisão, ela precisa ter como ponto de partida exatamente o fato de ser bíblica, antes de ser reformada, porque se ela não for bíblica, ela não será reformada e nem deve ser. O cuidado exatamente com aquilo que expressamos. Schaeffer chega a dizer que, na verdade, as pessoas agem de acordo com a visão de mundo que elas possuem. E essa, para mim, é a porta de entrada para tentarmos entender de que maneira a fé reformada ou a teologia reformada pode e deve impactar a sociedade e a cidade na qual nós estamos. Exatamente por essa perspectiva de uma cosmovisão bíblica que a teologia reformada pode nos oferecer. Mas volto a dizer, desde que ela tenha como ponto de partida a necessidade de uma dependência bíblica, que é o que nós observamos aqui. O conhecimento que nós temos da reforma, ou pelo menos histórico que temos, e mesmo a nossa liturgia, não irão transformar o homem. Liturgia não muda as pessoas. Como também conhecimento, como conhecimento não é e não tem poder para isso. O que nos transforma é exatamente a palavra de Deus, que na verdade muda a nossa percepção de mundo. Israel aqui falou da minha conversão, nem eu sei se ele conhece a história antiga, né? Também na idade que eu estou, qualquer história minha já é antiga. Mas eu me refiro ao fato de que não nasci em nenhum berço evangélico. E me lembro que minha conversão se deu em um acampamento, voltando inclusive de um acampamento, em que eu fui enviado para vigiar meu irmão, que já havia se convertido e frequentava a igreja presbiteriana, na época do reverendo Moon. Vocês que são da minha idade devem lembrar daquele movimento do Moon, que as crianças, os jovens sumiam a minha mãe, preocupada, mandou-me vigiar meu irmão, porque meu irmão estava se tornando fanático, disse ela. Foi um fanático, voltaram 2 de lá. Foi exatamente o acampamento onde Deus me alcançou. Acho que por isso que eu sou tão presbiteriano. Eu não queria ir. Fui contra a vontade, fui por ordem, fui obrigado a ir. Mas na realidade voltei de lá. Me lembro que no caminho de volta, na minha, digamos assim, completa ignorância bíblica, eu não tinha sequer lido a Bíblia uma vez, eu tinha ouvido a palavra naquele acampamento, sem qualquer conhecimento profundo de tudo que pode significar o amor a Deus e aquilo que Deus, na verdade, pode realizar por nós. Atravessava ainda o antigo horto ali de Goiânia, ao lado dele, voltando a pé para casa, com aquela malinha de ir para São Paulo, quadrada, uma em cada mão, e o meu irmão, já temeroso, preocupado, sem perceber em mim nenhuma reação, porque não houve nenhum apelo, eu não fui à frente, nada disso aconteceu, mas preocupado me perguntou: então, o que você achou? E a minha resposta foi: não sei, só sei que o que eu ouvi, eu quero falar para as pessoas. O que havia mudado? Nada, a não ser a minha visão de mundo, a minha maneira de enxergar o mundo. No outro dia, na segunda-feira, a escola tinha os mesmos colegas, as mesmas brincadeiras, as mesmas situações, as mesmas professoras, as mesmas notas baixas, tinha tudo igual, exceto o fato de que os meus olhos já não enxergavam o mundo da mesma forma. Eu acho isso curioso, porque de vez em quando nós permitimos que a nossa primogenitura seja vendida por um prato de lentilhas.
Quando eu ouço administradores falarem em mindset, em mudança aí do mindset, eles estão, na verdade, colhendo conceitos que são nossos, de uma cosmovisão que muda a minha maneira de ver a vida, de enxergar a vida, de interpretá-la, de realmente entender os fatos que me cercam sobre essa perspectiva. E é exatamente por este caminho que eu creio a fé reformada pode trazer diferença àquilo que nós realizamos. Em primeiro lugar, porque a fé e principalmente a teologia reformada expressa aquilo que dissemos que é a revelação de Deus e que é a verdade. Se você tiver e puder, curiosamente, olhar o capítulo 5 da primeira carta de João, João, verso 6 até o verso de número 15, se eu não me engano, faz uma exposição do testemunho que o próprio Deus dá acerca do Filho. É aquele texto difícil de entender, em que ele diz que 3 são os testemunhos de Deus: a água, o sangue e o Espírito. É interessante naquele texto, entendo eu que a melhor definição para a água ali seja exatamente o batismo, no qual Deus testemunhou sobre Jesus. Sangue, não tem dúvida, é o testemunho que a cruz nos dá de quem Ele era, mas o Espírito também é essa testemunha que ele descreve nessa passagem. O interessante nesse texto é que ele diz que o Espírito é a verdade. Observe, ele não diz que o Espírito é uma verdade. E nem tão somente ele afirma nesse texto que o Espírito é verdadeiro, como se isso fosse uma característica do Espírito, mas ele está dizendo que a verdade, e se a verdade que existe, a única verdade possível, ela está em Deus, é aquela que o próprio Espírito testifica, e não há verdade fora de Deus. Qualquer conhecimento humano que se repute por ser verdadeiro, seja ele empírico, científico ou teológico, só é verdade porque procede de Deus, ou existe em Deus. Não há verdade fora dele. E isso talvez seja o grande desafio dos nossos dias em nossas sociedades contemporâneas. Ou seja, é mostrar que na realidade só existe uma forma correta de enxergar a vida, só existe uma perspectiva para entendermos o que acontece conosco, aquilo que está ocorrendo agora, na sua vida pessoal, nas suas circunstâncias pessoais, na sua relação, seja ela familiar ou de trabalho. Como entender esses fatos? Só existe uma forma, que é exatamente essa visão que na realidade nós obtemos a partir da revelação de Deus nos trazida ou sistematizada para que compreendamos à luz daquilo que chamamos de teologia reformada. Como exemplo, se você puder, e o meu tempo permitir, é claro, texto de 1 Samuel 17. E aqui você já conhece essa história, que infelizmente ficou reservada para as nossas classes infantis, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. E você conhece a história. Davi, Golias afrontando o povo de Deus, e Davi se aproximando daquele acampamento e se voluntariando para lutar contra Golias. A maneira com que os israelitas, inclusive Saul, olham para a situação é fruto de uma cosmovisão, tá? Como eles enxergam os filisteus e como eles veem a situação, como eles veem a batalha que se defronta ali. A forma como Davi se aproxima demonstra uma visão da realidade de maneira diferente. Apenas alguns versos para que você possa perceber a maneira como Davi enxerga isso. Verso de número 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, e aí ele faz uma pergunta, mas termina dizendo: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ou
numa boa linguagem aqui tocantinense, quem ele pensa que é? Afinal de contas, para afrontar o Deus vivo. Essa é a maneira com que Davi enxerga o fato. Observe, mais adiante no verso de número 37, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, das do ursos, ele me livrará das mãos deste filisteu. Ou seja, Davi está interpretando sua própria história. Quando ele enfrentou um leão, quando ele enfrentou um urso, e mesmo agora quando ele vai enfrentar Golias, ele entende que quem o livrou foi o Senhor. Há uma compreensão dos fatos. Provavelmente Davi, conforme ele descreve aqui no relato, não viu um anjo do Senhor descendo e afugentando o urso. Provavelmente ele o fez exatamente com a sua funda. Ele entende que aquele ato, que é um ato seu de coragem, de retirar a ovelha da boca do urso, conforme ele descreve, é uma ação de Deus, mas é a maneira como ele vê o fato. Se você puder observar ainda, um pouquinho adiante, verso de número 45, Davi, porém, disse ao filisteu, a frase tão conhecida que conhecemos, que repetimos, que já temos conhecimento: tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos do Israel, a quem tens afrontado. A questão agora não é uma luta entre eu e você, é entre o seu Deus e o meu Deus, e é o Deus que você tem afrontado. Ele acrescenta no verso número 46, bem ao final: e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Não somos um povo sem Deus, há um Deus que nos governa. E acrescenta ainda mais nesse texto, no verso 47, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, ele vos entregará nas nossas mãos. O que existe aqui? Muita coragem de Davi, tá certo? Força de vontade, otimismo, estratégia. Existe uma visão de uma realidade. O que Davi enxerga não é a mesma coisa que o povo de Israel enxerga. Davi vê uma batalha na qual Deus está com ele, lutará com ele e vencerá, porque este é o propósito de Deus. Mas percebam, é o que ele vê. A mesma coisa poderia ser dita, por exemplo, sobre Isaías, sobre um outro contexto, para não ficar sobre uma ideia de triunfalismo. Vocês se lembram que Isaías entra no templo, capítulo 6, Isaías tem uma visão de Deus, Deus se manifesta para Isaías. Isaías então diz: ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de também impuros lábios. Serei destruído. A visão de Isaías foi interpretada por sua cosmovisão. Deus me destruirá, porque a maneira como ele concebe a Deus e a revelação que ele tem de Deus naquele momento. Ou, se eu puder acrescentar um outro texto que poderia dar uma ideia do que significa essa cosmovisão e como ela altera a nossa perspectiva da vida, da existência e dos fatos, eu sugeriria, e talvez volte a esse texto ao longo desses próximos dias, o texto de Lucas, capítulo 19, quando nós temos o único registro das palavras de Zaqueu, né? E são as únicas que temos. E Zaqueu se coloca de pé, dizendo: eis que dou metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. A palavra de Zaqueu é exatamente a consequência do evangelho na vida daquele homem. Ele não foi salvo, Jesus não afirmou logo depois: hoje veio salvação nesta casa, porque a doação de Zaqueu o teria salvo, mas aquilo é a consequência natural do evangelho. Uma vez que o evangelho chegou ao coração de Zaqueu, ele realmente reagiu daquela forma, e agora ele olha a vida sobre outro ângulo, sobre outra perspectiva. É essa visão, ou essa cosmovisão, que na realidade nos falta em nossa sociedade, falta em nossa cidade, falta exatamente nesses dias que vivemos, e que, creio eu, é o impacto que nós podemos gerar ao defender, e mais do que isso, ao expor essa teologia reformada.
O que nós desejamos, meus irmãos, não é apenas fazer com que as pessoas vejam a teologia reformada como algo de grande merecimento, e que, quem sabe, aqueles que se intitulam arminianos se tornem reformados. Se é essa a nossa intenção, ela não passa, na verdade, de um encontro intelectual e religioso. O nosso papel é transformar, e transformar implica em fazer com que as pessoas vejam a vida a partir dessa perspectiva, ou a partir dessa cosmovisão que nós chamamos bíblica e também reformada. E é por essa razão que eu gostaria de voltar lá ao texto do Salmo 115 e tentar mostrar aos irmãos como aquele salmo é pautado exatamente sobre uma perspectiva dessa cosmovisão, dessa mesma que estamos definindo aqui, e que mapeia quase todo o livro, com certeza todo o livro da Escritura, e que está expresso, às vezes nós não enxergamos, mas que lá está exatamente todas essas verdades que norteiam essa chamada cosmovisão bíblica reformada, que é resumida, pelo menos pelos autores mais contemporâneos, em 4 pontos básicos. Geralmente, quando se fala em cosmovisão reformada, nós falamos de criação, queda, redenção e consumação. Em outras palavras, esse é o óculos com o qual nós enxergamos a vida. Tudo o que vivemos, tudo o que nos acontece, tudo que se passa conosco é compreendido à luz da criação, da queda, da redenção e da consumação. Tivemos uma enfermidade, há alguns anos enfrentei uma. Como é que eu entendo isso? Só posso entender isso a partir da criação, queda, redenção e consumação. Não há outra perspectiva que me traga algum conforto e segurança se não for por esse caminho. Tive um aumento de salário, não eu, quem sabe você. Se isso aconteceu, por favor, me leve para jantar hoje. Mas se você teve um aumento de salário, como é que eu entendo isso? Eu entendo isso a partir da criação, da queda, da redenção e da consumação. Essas palavras são importantes porque elas norteiam a nossa interpretação. É a isso que é chamada cosmovisão reformada, em resumo, é claro, e que eu insisto aqui, ela é mais do que reformada, ela é bíblica. Eu gostaria de olhar isso sob a perspectiva do Salmo 115, se você puder voltar aí a este Salmo e mantê-lo aberto. A estrutura do Salmo já nos ensina algumas verdades. Esta é a segunda coleção dos Salmos que é chamada de Salmos de Halel, ou seja, do Aleluia. É quando, na realidade, os salmistas reúnem os Salmos, e essa organização importante reúne os Salmos como Salmos de aleluia aqui, ou como um salmo de louvor ao Senhor. Aleluia significa que todos nós estamos sendo convidados a louvar o Senhor. Louvado seja Yahvé, Yah de Yahvé, e é essa a expressão do termo em si. Você vai perceber que o salmo, essa coleção, ela começa no salmo de número 111 e vai até o salmo de número 117, e que na realidade, os 3 primeiros começam com a aleluia e os 3 últimos terminam com essa aleluia. É uma estrutura bastante simples, e que apenas o Salmo 114 não possui a expressão aleluia, curiosamente. E não possui porque talvez seja o centro desse texto, o epicentro desse louvor que cerca. O Salmo 114 é conhecido pela tradição judaica como o Salmo na realidade, o Halel do Egito, ou louvor do Egito, que já nos traz à mente a primeira perspectiva do que eu falei, ou seja, em outras palavras, este salmo, essa coleção de salmos nos leva à perspectiva da redenção divina, a maneira como Deus redimiu o seu povo, trazendo o seu povo do Egito em liberdade, que é uma figura clara dessa redenção que Deus nos traz, e que está sendo louvado neste salmo, ao qual todos os quais nos induzem ou nos conduzem aqui a adorar ao Senhor, inclusive da maneira como ele é estruturado. Se você observar, o Salmo tem 2 partes muito simples. A primeira delas, do verso 1 até o verso de número 8, em que ele trata da idolatria, e a partir do verso 9 em diante, quase que a consequência disso. E a idolatria aqui é tratada sob 2 ângulos. Ele começa com uma frase que não tem verbo, não sei se os irmãos já perceberam. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua fidelidade e da tua misericórdia. Mas o quê? Onde é que está o verbo dessa oração? Não a nós o quê?
E aí fica óbvio, pelo conjunto, que toda adoração e todo louvor pertence a Deus. Que não sejamos nós a ser louvado, mas o Senhor. E percebam que aqui nós já temos de novo mais uma perspectiva dessa cosmovisão, que a queda nos conduz a essa autoadoração. A queda nos conduz a essa idolatria, uma idolatria velada que às vezes desconhecemos. A idolatria que eu faço de mim mesmo, da minha vontade, dos meus, digamos, das minhas próprias vontades, dos meus próprios desejos que de certa forma assumem a minha vida. Essa idolatria que eu faço do que eu quero, do que eu gosto, do que eu desejo, do que eu pretendo, independente do Senhor. Não a nós, Senhor. O louvor é teu, porque na verdade o serviço deve ser prestado ao Senhor e não a mim. Eu não sou o centro do universo, Deus o é. Então o salmista começa exatamente com um ponto que demonstra essa nossa perspectiva de ver-nos como homens que foram criados por Deus, mas que também caíram em pecado e por isso trazem consigo exatamente essa tentação contínua de ser realmente o seu próprio Deus, ou ser como Deus, para usar o texto de Gênesis logo nos primeiros capítulos. Ok? Diante disso, o salmista começa a tratar, e aqui com certeza o nosso tempo não nos permitirá correr muito além, mas com algumas ênfases que eu vou resumir aqui para os irmãos. Por exemplo, não se trata apenas de louvor, de liturgia, etc. Se você for ao final do texto, capítulo 15, verso 9, ele vai falar da confiança que depositamos e em quem depositamos. Verso de número 12, ele vai falar que Deus nos abençoa, e nesse sentido, na dependência que temos de Deus, que abençoa todos nós, inclusive os nossos filhos, verso 13. E termina mais uma vez com o louvor àquele que fez todas as coisas. Ou seja, é mais do que isso. É a forma como eu confio, é a forma de quem eu dependo. É a maneira como nós, ao terminarmos essa palestra e nos prepararmos para a próxima, vamos confiar em quem, vamos depender de quem, e vamos, na verdade, esperar em quem. É isso que o salmista mostra como consequência de uma verdadeira adoração, e não uma adoração idólatra que manifesta-se ali. A questão da redenção aparece também sobre um outro aspecto aqui também muito relevante, é essa distinção que acontece ao longo dos salmos entre nós e eles. Se vocês perceberem, o salmo está construído sobre essa distinção entre nós e eles. Por favor, verso 15, ele diz, na verdade, porque diriam as nações, onde está o Deus deles? O Deus deles, claro, diz o salmista, é o nosso Deus. E depois ele até acrescenta dizendo que prata e ouro são os ídolos deles. Porque é essa a questão. Todos os povos tinham deuses que possuíam imagens, deuses que poderiam ser vistos, deuses que poderiam ser tocados, deuses que passavam por um certo processo, claramente, de se tornarem, digamos assim, de se tornarem alvo de revelação. Era madeira, e havia toda uma cerimônia para que aquela madeira pudesse incorporar um espírito que falaria por eles. E é essa grande dúvida na cosmovisão dos povos vizinhos de Israel. Onde está o Deus de vocês? Um Deus invisível, um Deus que ninguém nunca viu, um Deus que não pode ser visto, um Deus que não pode ser palpado, um Deus que não pode ser apontado, um Deus que na verdade não pode ser de alguma forma servido fisicamente. Onde está esse Deus? E essa é uma perspectiva de mundo, de existência, e a resposta deles é simples: o nosso Deus está nos céus, e aquilo que parece ser a fragilidade do nosso Deus é exatamente o seu poder. Ele é invisível, intocável, impossível de ser visto, porque Ele é o Deus verdadeiro. Mas percebam, há uma discussão, ou pelo menos há aqui, em torno dessa questão, toda uma perspectiva de cosmovisão que se tenha acerca dele. E o texto prossegue mostrando que esse Deus, verso de número 16,
é o Deus que tudo criou. Portanto, criação, queda, redenção. E mais, é o Deus que nos abençoará, diz o verso 14, verso 15, dizendo que é Ele quem, na verdade, verso 12, Ele é quem nos concederá a sua própria glória. Ele, na verdade, é quem será louvado por toda a eternidade. Os mortos não louvam ao Senhor. Contudo, nós, porém, bendiremos o Senhor, porque não morreremos? Não, porque nós cremos na consumação de todas as coisas. Nós cremos na glória dele. Há toda uma ênfase no fato de que é esse Deus que se adora. Mas eu gostaria mesmo de concluir mostrando a vocês a consequência que o Salmo nos mostra, particularmente o verso de número 8. Nesse vaticínio do salmista, ele diz: tornem-se semelhante a eles os que o fazem e quanto neles confiam. Bailey desenvolve uma tese bastante interessante aqui, é que essa expressão está ligada àquele evento, se os irmãos se lembram, quando o povo de Israel adorou um bezerro de ouro, enquanto Moisés estava recebendo a tábua lá em cima, no monte. Moisés desce e encontra o povo em torno daquele bezerro. Aquela foi a ocasião em que Deus disse que aquele povo é um povo de dura. Essa é uma linguagem para animais, é uma linguagem de gado. Posteriormente, Isaías vai usar essa mesma expressão para dizer que, na realidade, Deus envia a sua palavra para que eles, tendo olhos, não vejam, tendo ouvidos, não ouçam e não compreendam a palavra de Deus. É uma afirmação no Salmo 135 e aqui vem como um juízo. Nós somos como aquele a quem adoramos. Nós nos tornamos iguais, no sentido de sermos parecidos àqueles a quem adoramos. O povo de Israel adorou um bezerro de ouro e se tornou um animal, um povo de dura cerviz, um povo rebelde, como um gado rebelde. Eu sei que vocês conhecem mais de fazenda do que eu para entender quando você tem um boi bravo que não se submete a ninguém. A ideia é de aquilo que não se curva, porque se torna parecido com. Esse sinal é para mim, tá? Fiquem tranquilos. E não é remédio de pressão, é porque chegou o meu tempo de parar. É pressão, mas não é remédio. Mas se tornou um povo de dura cerviz. Assim como estes homens que adoram um ídolo que tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouvem, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, eles se tornam iguais a seus ídolos. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Eles têm olhos, mas não veem. A verdade está estampada diante deles e eles não enxergam, porque eles se tornam iguais ao Deus que eles adoram. Por isso que não me surpreende ver tanta futilidade nos dias de hoje, porque na verdade nós estamos adorando essa idolatria fútil que temos. Não me surpreende tanta preguiça nos dias de hoje, porque adoramos exatamente os nossos deuses, ou os deuses contemporâneos são preguiçosos, são fúteis, são completamente pervertidos, e a nossa sociedade se torna igual ao Deus que adora. Isso é um juízo, isso é um vaticínio, isso não muda. Assim como aquele que teme ao Senhor necessariamente precisa tornar-se como o Senhor é. Se não, observe, essa é uma tríade comum lá no Antigo Testamento, mas no verso de número 1 ele diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua. Eu desafio você a ler os Salmos, não precisa ser agora, mas ler os Salmos e perseguir essas três palavras: misericórdia, às vezes aparece como bondade, é a palavra hesed,
do Antigo Testamento, que é uma palavra difícil de ser traduzida e que tem a ver com o pacto da aliança, a palavra fidelidade e a palavra justiça. Frequentemente estão associadas numa descrição de quem Deus é. Deus é fiel, Deus é justo e Deus é misericordioso. Isso vai se repetindo. Não é sem razão que lá em Miqueias o profeta diz: o Senhor te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão o quê? Pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Ou então lá no texto de Mateus 23, quando Jesus está confrontando os fariseus, diz aos fariseus: vós dais os dízimos do endro, do cominho, da hortelã, mas negligenciais os princípios mais elementares da lei, quais sejam? Justiça, misericórdia e, lá escrito fé, mas fidelidade. Aquilo que Deus é o que nós devemos ser. E é nesse sentido que eu desafio vocês a promoverem a verdadeira fé reformada. Que ela não nos traga orgulho, mas senso de responsabilidade. Que ela não nos torne, na verdade, idólatras, como se o nosso Deus fosse essa teologia. Não é. Que ela não se resuma aos 5 solas, mas que ela desça dos nossos púlpitos e entre nas casas, nas escolas, nos ambientes de trabalho. Que você seja um profissional, mas um profissional reformado. Que você seja, na verdade, um estudante que se dedique a todo o conhecimento necessário, com todo o sonho de carreira que você tem, mas faça isso como estudante reformado. Que tenha uma cosmovisão diferente, que entende que seus estudos e suas carreiras são sim vocação do Senhor, para o serviço dele e para a glória dele. Do contrário, faremos apenas congressos que vão satisfazer a nossa, digamos, o nosso desejo de ouvir teologia, mas não vai se traduzir em transformação de uma sociedade. Como a fé ou a teologia reformada pode impactar as nossas cidades, os dias de hoje? É simples. Anuncie a revelação de Deus, a palavra dele, que é ensinada a nós, ou é de alguma forma sistematizada por essa teologia que defendemos, e faça com que ela altere, mude a sua visão de mundo, a maneira como você age. Se ela não alterar a sua ética, sua conduta, sua perspectiva, sua vida familiar, então essa teologia não tem valor e nem sequer merecia ser estudada. Ela precisa ser mais do que essas discussões que temos. Há algum tempo atrás, eu recebi uma pessoa, uma igreja, que veio porque porque defendia a fé reformada. Nesse novo movimento dos pentecostais, que abandonam o pentecostalismo em favor da fé reformada, que causa tanto alegria quanto preocupação em todos nós, mas eles vieram, e essa pessoa veio, e na realidade se apresentou, e começou a frequentar a igreja. O que mais me surpreendeu é que era uma pessoa que deixou a outra igreja, por um conflito inclusive, em virtude da sua fé reformada, mas que foi incapaz, ou era incapaz até aquele momento, de trabalhar, sustentar a sua família e vencer a ociosidade. Esse tipo de fé reformada nós não precisamos e não queremos. Se ela não for mais do que a nossa apenas expressão e confissão teológica, ela não tem valor. Será mais uma de nossas idolatrias. E nós pareceremos a ela
Não é sem razão que vocês encontram alguns núcleos de fé reformada legalista, extremamente legalista, sem qualquer manifestação de misericórdia, porque falta nada. Na verdade, nós somos como o Deus que adoramos. Se o nosso Deus é o Deus da Escritura, nós seremos como Ele, cheio de justiça, de misericórdia e de fidelidade. Mas se elegemos a teologia como nosso Deus, então nos tornaremos os mais modernos fariseus que conhecemos, que colocam a sua religião acima do seu Deus. E eu espero que Deus nos livre dessa condição, para a glória dEle e para o nosso bem, para o crescimento do reino e do evangelho dEle. Quero concluir, passar a palavra ao nosso Israel. É isso? Você que vai assumir a palavra? Ok. Passar a palavra ao Israel, mas gostaria de orar antes de fazermos assim. Pai, nós te bendizemos e agradecemos, porque o Senhor nos exorta, nos ensina, nos corrige, mas também nos anima. E o meu pedido, Pai, é simplesmente que o Senhor utilize deste encontro para fazer com que aquilo que chamamos de fé reformada, que nada mais precisa ser do que uma fé bíblica, transforme sim as nossas vidas a partir da maneira como vai transformar a forma de vermos a nossa existência. Que o nosso modo de pensar, a maneira de falar, a nossa forma de sentir, as nossas ações sejam resultados, claro, dessa ação do Senhor sobre nós. Que seja assim, ó Pai, e que desta forma nós consigamos fazer com que a sociedade que nos cerca compreenda que esta é a única verdade que existe e que por ela vale a pena viver, morrer e ressuscitar em Cristo para a glória do Senhor. Nós rogamos assim, agradecidos em Cristo Jesus. Amém.